Pessoal, na nossa última aula nós falamos sobre deveres do locador e do locatário. Hoje, pessoal, nós vamos continuar ainda nesse assunto, na lei de locação, tá? Vamos começar falando agora sobre o direito de preferência na locação, na lei de locação, pessoal. Direito de preferência, pessoal, está lá no artigo 27, aliás, do artigo 27 ao artigo 34 da lei de locação, são vários artigos aí que tratam desse assunto, tá? Vamos começar pelo artigo 27, o que o artigo 27 fala? No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Então, vejam, pessoal, que o locatário, ele tem aí direito de preferência na aquisição do imóvel quando o locador quiser vender, tá, pessoal? Quando o locador quiser vender o imóvel, então o locatário tem direito de preferência na aquisição, tá? Em razão disso, pessoal, o locador, ele precisa notificar o locatário, seja extrajudicial ou judicialmente, tá? Mas tem que ser um meio inequívoco. Então, pode ser através de um processo de notificação, né? Pode ser através de uma carta, pode ser através de uma mensagem em WhatsApp, tá? Existem aí vários meios disso acontecer, tá, pessoal? Então, é possível nós termos aí a notificação, desde que seja um meio inequívoco, tá, gente? Tem que ser um meio inequívoco. O WhatsApp pode, pessoal, desde que haja a possibilidade de se comprovar que houve a leitura da mensagem, tá, pessoal? Existindo essa possibilidade de comprovação da leitura aí, pessoal, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. É possível ter aí a notificação via WhatsApp, tá? O que precisa ter nessa notificação? A lei traz para nós, pessoal, alguns requisitos que devem ser observados na notificação, que estão lá no parágrafo único, né? Parágrafo único do artigo 27, pessoal. O artigo 27 vai trazer para nós os dados que devem ter na notificação, tá? Os dados que tem que ter aí na notificação. Quais são esses dados, pessoal? Olhem lá no artigo 27, parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio, em especial o preço e a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e o horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Então, olhem lá, pessoal. Então, nós precisamos ter o preço e a forma de pagamento, nós precisamos ter as demais condições do negócio, nós precisamos ter a existência de ônus reais sobre o imóvel, por exemplo, se o imóvel tem uma hipoteca ou alguma outra garantia. E, por fim, pessoal, um local e um horário para ser examinadas as documentações do imóvel, se o locatário quiser, tá? Então, esses dados aqui tem que ter na notificação. Quais são os requisitos que nós precisamos considerar para existir o direito de preferência, né, pessoal? O direito de preferência, na verdade, ele não vai ocorrer de qualquer forma ou em qualquer momento, tá? Então, na verdade, nós precisamos observar 3 requisitos para nós termos o direito de preferência. Qual é o primeiro requisito, pessoal, do direito de preferência? As mesmas condições em relação a terceiros. Então, pessoal, nós temos que observar as mesmas condições em relação ao terceiro. Isso aí está no artigo 27 que a gente acabou de ler, tá? Então, se o terceiro vai pagar lá R$150 mil, então o locatário também tem que pagar R$150 mil. Se o terceiro vai pagar esse valor à vista, o locatário também tem que pagar esse valor à vista, tá, pessoal? É as mesmas condições em relação a terceiros. Um segundo requisito, pessoal, o contrato de locação deve estar, isso aqui é o principal, tá, gente? O contrato de locação deve estar averbado na matrícula do imóvel, tá? Com pelo menos 30 dias antes da venda.
tá? Contrato de locação, pessoal, que não está averbado na matrícula do imóvel, não tem direito de preferência, tá? Então, se o locatário não averbou o contrato de locação na matrícula do imóvel, ele não tem direito de preferência. Então, e um detalhe, pessoal, essa averbação tem que ter sido feita pelo locatário com pelo menos 30 dias de antecedência da venda. Não é aquela situação lá, o locatário está sabendo que o locador vai vender e corre lá para registrar o contrato. Não é assim que funciona, tá, gente? Aí, ele pode até tentar fazer isso, mas se 10 dias depois ocorreu o registro da venda, já era, ele perdeu o direito de preferência, porque tem que ter no mínimo 30 dias de antecedência esse registro aqui. Terceiro requisito, gente, manifestação de aceite, com 30 dias da notificação, tá, pessoal? Então, o locatário recebeu a notificação, pessoal, ele tem que manifestar o aceite dentro de 30 dias. Isso está no artigo 28 lá da lei de locação, tá? Então, dentro de 30 dias, ele tem que manifestar o aceite. Se ele não manifestar, ele perde o direito de preferência. Continuando ainda em relação ao direito de preferência, pessoal, uma outra coisa que a gente precisa saber. O locatário aceita a proposta e depois o locador desiste, pessoal. O que acontece nessa situação? O locatário aceita a proposta e depois o locador desiste da locação. O que acontece nessa situação aí, gente? A resposta disso daí, pessoal, está lá no artigo 29 do Código não, da Lei de Locação. Olhem lá o artigo 29, o que ele fala? Ocorrendo a aceitação da proposta pelo locatário, a posterior desistência do negócio pelo locador acarreta ao locador, a este, a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive lucros cessantes. Tá, pessoal? Então, olhem aí, a consequência da desistência do locador faz gerar, pessoal, indenização pelos prejuízos que ele causar ao locatário, tá? Então, o locador vai responder pelos prejuízos. Esses prejuízos podem ser aí danos materiais, né, seja pelos danos emergentes e lucros cessantes, desde que comprovados, tá, pessoal? Lembrando que todo dano, para ser indenizável, ele tem que ser comprovado, tá? Se não houver comprovação, não tem indenização. Agora, e se for do lado do locatário? Porque veja que o artigo fala apenas do locador desistir. E se o locatário desistir, pessoal? A ideia é a mesma, tá? Vai caber aí indenização pelos prejuízos que ele causar ao locador, tá? Por exemplo, o locador deixou de vender por um terceiro porque o locatário aceitou o direito de preferência, né? E aí depois, no meio do caminho, ele desiste do negócio, tá? Não está certo isso fere a boa-fé, né? Então, cabe aí também indenização por parte do locatário. Outro tema importante aqui que nós temos que considerar. Como é que fica o direito de preferência na sublocação? O artigo 30 vai responder para nós como é que fica a situação do direito de preferência na sublocação, gente. Estando o imóvel sublocado em sua totalidade, caberá a preferência ao sublocatário e, em seguida, ao locatário. Se forem vários os sublocatários, a preferência caberá a todos em comum, ou a qualquer deles, se um só for o interessado. Então, pessoal, o que quer dizer isso aqui? Significa dizer o seguinte, pessoal, que havendo uma sublocação total do imóvel, pessoal, nós vamos ter aí uma ordem de preferência, tá? Na sublocação parcial não tem isso, tá, pessoal? O artigo é bem claro em falar que é sublocação total, tá? Então, havendo sublocação total do imóvel, pessoal, nós vamos ter uma ordem de preferência. Qual é a ordem? Primeiro, a preferência vai ser oferecida ao sublocatário, tá? Primeiro, vai ser oferecida ao sublocatário. E depois, se o sublocatário não quiser exercer a preferência, vai ser oferecida ao locatário. E mais um outro detalhe, gente. Havendo mais de um sublocatário, todos têm direito de preferência por igual, tá? E aqui o legislador adotou uma solução bastante isonômica na redação do artigo. Ele quis dizer o seguinte, ó,
havendo mais de um sublocatário, se todos quiserem exercer o direito de preferência, então todos vão ter esse direito de preferência, vão exercer por igual, tá? Então, se mais de um quiser exercer, então eles vão rachar o direito de preferência aí formando um condomínio. E se só um quiser exercer, então só esse vai exercer o direito de preferência, tá, pessoal? Então, havendo aí mais de um sublocatário, é possível aí todos exercerem o direito de preferência. O artigo 32 traz para nós, pessoal, situações em que não se aplica o direito de preferência, tá? Situações em que não se aplica o direito de preferência. Quais são essas situações, pessoal? Nós temos várias situações aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira situação, perda da propriedade ou venda por decisão judicial. Não vamos ter aí direito de preferência nessa situação. Outra situação, permuta, contrato de troca, pessoal, não tem direito de preferência, tá? Contrato de doação, também não vai ter direito de preferência. Integralização do capital social de uma sociedade, também não tem direito de preferência, tá? Por exemplo, o locador vai dar esse imóvel em integralização de capital social, tá? Então não vai ter direito de preferência. Outra situação aqui, pessoal, que aqui envolve direito empresarial, né? Cisão, fusão e incorporação, tá? Também nós não vamos ter aqui direito de preferência. Outra situação, pessoal, que essa situação aqui, a desapropriação, não está no artigo, tá? Mas em caso de desapropriação, obviamente, também não tem direito de preferência. E a última situação, pessoal, que está no parágrafo único do artigo 32, é essa daqui, constituição da propriedade fiduciária, constituição da propriedade fiduciária ou perda da propriedade ou venda por qualquer forma de garantia, tá, pessoal? Por exemplo, uma hipoteca ou alienação fiduciária, tá? Garantia por hipoteca ou alienação fiduciária. A partir de 1 de outubro de 2001, pessoal, passou a constituir hipótese que não dá direito de preferência ao locatário. Certo, pessoal? Então, essas são aí as situações onde nós não temos a aplicação do direito de preferência do locatário. Direito de preferência na locação e no condomínio em geral. Como é que funciona, pessoal, a questão do direito de preferência na locação? Essa situação aqui é a seguinte, gente. Vamos supor que dois irmãos têm um imóvel, uma casa, e eles alugam essa casa, certo? E aí, pessoal, um desses irmãos, ele decide vender a cota-parte dele. Vocês estudaram lá no contrato de compra e venda que se um condômino quiser vender a cota-parte dele, esse condômino tem direito de preferência. O outro condômino, na verdade, tem direito de preferência, certo? Então, o que a gente tem que considerar é que existe o direito de preferência do condômino, na cota-parte do condômino, e existe o direito de preferência do locatário. Como é que fica essa situação, pessoal? Essa situação está lá no artigo 34 da Lei de Locação. Havendo condomínio no imóvel, a preferência do condômino terá prioridade sobre a do locatário, tá? Então, olhem lá, qual que vai ser? Aqui nós também vamos ter uma ordem de preferência, né? Primeiro, nós vamos ter a preferência do condômino, tá? E se o condômino não quiser, nós vamos ter a preferência do locatário, tá? Então, aqui também nós vamos ter uma ordem de preferência. Primeiro, a do condômino e depois a do locatário. E para a gente encerrar o tema direito de preferência, quais são as consequências, pessoal, de eu não observar o direito de preferência? Que está lá no artigo 33 da Lei de Locação, pessoal. O que o artigo 33 da Lei de Locação fala para nós? O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel, isso aqui a gente acabou de ver. Aqui nesse artigo, nós temos duas soluções que o locatário pode optar, pessoal. Primeira opção, pessoal, indenização. O locatário pode aí pedir indenização. E a segunda opção é a adjudicação compulsória do imóvel, depositando em juízo
o preço do registro, igual é lá no direito de preferência do condômino, tá? Então, depositando o preço do registro em juízo e pedir o imóvel para si, tá? Então, nós temos essas duas soluções que são opções do locatário. Mas veja, pessoal, que no artigo 33 nós temos um prazo, que é o prazo de 6 meses, que ele fala lá, contar do registro no cartório de registro de imóveis. E aí vem a pergunta, pessoal. Esse prazo de 6 meses que a gente acabou de ver aí no artigo 33, pessoal, ele se aplica tanto para a indenização, para o pedido de indenização, quanto para o pedido de adjudicação compulsória, ou ele só se aplica para a adjudicação compulsória, pessoal? O que vocês acham aí? Pessoal, existem duas correntes. A primeira corrente fala que se aplica para as duas situações, É uma corrente que eu não adoto, pessoal, porque é uma corrente que trabalha interpretação literal e ainda assim com bastante problema de interpretação, tá? Principalmente por causa da pontuação do artigo. Na verdade, pessoal, a gente tem que fazer uma interpretação sistemática dessa situação aqui, não apenas de um artigo isolado. Então, a gente tem que partir para o Código Civil. E lá no Código Civil, pessoal, nós temos um artigo específico que trata da indenização, do tempo para se pedir a indenização, pessoal. Qual que é? Quando vocês estudaram prescrição, vocês viram, pessoal, que o pedido de reparação de danos prescreve em 3 anos, tá? Então, pessoal, o código traz para nós um prazo específico para a prescrição da indenização. Então, o que a gente pode interpretar disso, pessoal? Que não cabe esse prazo de 6 meses para o pedido de indenização, tá? Então, pessoal, esse prazo de 6 meses aí só vai se aplicar para o pedido de adjudicação compulsória, tá? Não vai se aplicar para o pedido de indenização. Então, o pedido de indenização prescreve em 3 anos e o pedido de adjudicação decai em 6 meses, tá, pessoal? Então, cuidado. A indenização é prescrição, a adjudicação compulsória é decadência, tá, pessoal? Passou esses 6 meses aqui, então esse pedido de adjudicação já era, o nosso locatário não vai mais poder fazer. Ele só vai poder pedir agora a indenização. Beleza, então, pessoal. Com isso, nós encerramos aí o direito de preferência. Como é que fica as situações das benfeitorias na lei de locação? A ideia, pessoal, das benfeitorias na lei de locação é a mesma do Código Civil, tá? Mesma do Código Civil, tá? Vamos lá para o artigo 35 e 36 da lei de locação. Salvo expressa disposição contratual em contrário às benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Artigo 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, fim da alocação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. Então, veja, pessoal, que é igual ao que nós vimos lá no Código Civil. Então, vamos anotar aqui. Qual que é a regra, pessoal? A regra é a seguinte: primeiro, as benfeitorias necessárias sempre são indenizáveis e dão direito de retenção ao locatário. Tá? Benfeitorias necessárias sempre são indenizáveis e dão direito de retenção ao locatário. Benfeitorias úteis são indenizáveis e dão direito de retenção desde que autorizadas pelo locador, tá? Se não foi autorizada pelo locador, não dá direito de retenção nem indenização. E, por fim, pessoal, as benfeitorias voluptuárias não são indenizáveis, tá? Mas podem ser levantadas pelo locatário desde que não prejudique o imóvel. Em relação a isso, um único detalhe que nós devemos observar, que é o que está no comecinho do artigo 35, pessoal. Veja que o comecinho do artigo 35 fala salvo expressa disposição contratual em sentido contrário. Então, pessoal, é possível eu alterar tudo isso daqui no contrato. Então, às vezes, no contrato, pessoal, pode colocar lá que as benfeitorias necessárias não vão ser indenizáveis se o locador não autorizar. Tá? Então, eu posso alterar isso daí no contrato. Garantias locatícias. As espécies de garantias locatícias, pessoal, estão lá no artigo 37 da Lei de Locação. O artigo 37 traz para nós, pessoal, as 4 espécies de garantias locatícias.
Quais são essas espécies, pessoal? Primeiro, a caução. Segundo, a fiança, que é a mais comum. Terceiro, o seguro-fiança, que é o segundo mais comum. E quarto, cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento. Mas veja, pessoal, que fiança vocês ainda não estudaram. Seguro-fiança, que é o contrato de seguro, também vocês ainda não estudaram. E vocês também ainda não estudaram, pessoal, o que é fundo de investimento, tá? Então, é meio complicado a gente entrar muito a fundo disso aqui. Então, pessoal, eu vou comentar só alguns detalhezinhos que estão na própria lei de locação sobre esse tema, tá? Para vocês terem uma noção básica das garantias locatícias, tá? Depois, aí, vocês vão acabar complementando esse estudo quando for estudar, por exemplo, a fiança, o seguro-fiança e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Em relação a isso daqui, pessoal, o primeiro detalhe que nós temos que observar, pessoal, só pode uma forma, uma modalidade de garantia. Não pode no mesmo contrato ter 2 ou mais modos de garantia. Então, pessoal, eu só posso ter a caução, ou só a fiança, ou só o seguro, ou só a cessão. Não posso ter mais de uma modalidade de garantia. Isso, pessoal, está lá no parágrafo único do artigo 37, tá? E esse parágrafo único, pessoal, fala que se houver mais de uma garantia, nós vamos ter aí uma nulidade absoluta. Uma das garantias vai ser nula, tá? Não as duas, lógico, tá? Então, apenas uma das modalidades vai ser nula. Ok, pessoal? Beleza? Esse é o primeiro detalhe das garantias locatícias que nós devemos observar. Em relação à caução, pessoal, o que é essa caução aqui? Essa caução aqui, pessoal, ela é tratada no artigo 38 e 39. E ela vai falar para nós o seguinte, pessoal. A caução é quando o locatário dá ao locador uma garantia através de um bem móvel ou imóvel. Tá? Então, por exemplo, o locatário está morando aqui em Dourados, mas ele tem uma casa em Campo Grande, ele tem imóveis em Campo Grande. Ele pode dar esses imóveis em garantia da locação, pessoal, aqui em Dourados? Pode. Tá? Isso aí é uma forma de caução. Ele pode dar um automóvel em garantia da locação? Pode. Isso é uma forma de caução, tá, pessoal? Então, qualquer bem móvel ou imóvel pode ser aí objeto de garantia, tá? O que não pode, pessoal, cheque, tá? Cheque não é garantia, tá, gente? Cheque nunca foi, nunca será uma forma de garantia. Ah, mas professor, aí o cheque caução? Cheque caução é só caução no nome, tá? Não serve para nada. O cheque pode estar sem fundos, beleza? Então, qualquer bem móvel ou imóvel pode ser objeto de caução na garantia locatícia, tá? Em relação à fiança, pessoal, o que a lei de locação traz, além de se referir também a outras modalidades de garantia? O artigo 40, pessoal. O artigo 40 ele é bastante importante em relação às garantias locatícias. Traz para nós, pessoal, hipóteses onde o locador pode exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, pessoal. Isso aqui é um dos principais artigos que trata da fiança da lei de locação, porque o resto tudo, pessoal, está lá no Código Civil, que a gente vai estudar especificamente depois. Tá? Mas olhem lá o artigo 40, pessoal. O locador poderá exigir novo fiador ou substituição da modalidade de garantia nos seguintes casos. Primeiro, a morte do fiador. A morte do fiador, vocês vão estudar que a fiança é um contrato personalíssimo, né? Então, morreu o fiador, acabou a fiança, tá? Ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, declarado judicialmente. A alienação ou gravação de todos os imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem comunicar ao locador. Exoneração do fiador, prorrogação da locação por prazo indeterminado, se o fiador não concordar com isso. Em relação às outras modalidades, pessoal, em relação à caução, desaparecimento dos móveis, desaparecimento ou alienação dos imóveis, exoneração da garantia das cotas fiduciárias, liquidação ou encerramento do fundo de investimento, prorrogação da locação por prazo indeterminado, uma vez notificado o locador pelo fiador da sua intenção de desoneração. E a essas 10 hipóteses, pessoal, que tem aqui no artigo 40,
nós temos que lembrar também, pessoal, da hipótese do artigo 12, pessoal, da lei de locação, lá quando nós falamos do divórcio do casal, né? Lembra aquele exemplo que eu falei para vocês, que aí o marido e a mulher se divorciam, o marido que tinha alugado o imóvel, ele sai do imóvel e a locação, então, se subroga aí na mulher, né? E a gente viu, pessoal, que nessa situação, o fiador pode notificar o locador falando que está extinta a fiança, né? Então, também tem que se acrescentar nessa hipótese do artigo 40 aqui, tá, pessoal? Temos que acrescentar a situação lá do artigo 12, parágrafo 2º da lei de locação. Artigo 12, parágrafo 2º da lei de locação. Tá, pessoal? Também traz mais uma hipótese em que o fiador pode ser substituído, tá? Aí a pergunta é, pessoal, o que acontece se o locatário não substitui o fiador ou não troca, não apresenta uma nova modalidade de garantia, pessoal? Parágrafo único vai responder isso para nós. Olhem lá de novo. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 dias, sob pena de desfazimento da locação. Então, olhem lá, pessoal. Se o locatário não apresentar novo fiador ou não substituir a modalidade de garantia, pessoal, o locador pode resiliar o contrato, tá? O locador vai poder resiliar o contrato. Qual que é o prazo para o locatário apresentar um novo fiador ou uma nova modalidade de garantia, pessoal? 30 dias, tá? Então, o locador, pessoal, vai notificar o locatário para substituir o fiador ou trocar a modalidade de garantia, e o locatário tem 30 dias para fazer isso. Se ele não fizer isso em 30 dias, o locador vai poder aí resiliar o contrato de locação. Por fim, pessoal, mais um último artigo aí, seguro-fiança, tá? Seguro-fiança, pessoal, tem um artiguinho bem simplesinho lá, no artigo 41, né? Fala que o seguro-fiança, pessoal, vai abranger aí todas as obrigações do locatário. Tá? Seguro-fiança, pessoal, é igual um seguro de carro, tá? O risco que a seguradora cobre aí, pessoal, é a falta de pagamento do aluguel ou das outras obrigações do locatário. Então, o seguro, pessoal, tem que cobrir todas as despesas relacionadas ao locatário, tanto aí o aluguel, taxa de condomínio, IPTU e outros encargos aí. Próximo tópico, penalidades criminais e civis na lei de locação. Nós temos aí sobre esse tema 2 artigos, artigo 43 e artigo 44. São 2 artigos que eu particularmente não gosto, porque eu sigo aí a corrente do Luiz Flávio Gomes, de que defendia a ideia do direito penal mínimo, né? Então, você estabelecer penalidades penais, né? Penalidades criminais aí em relação a descumprimento de deveres contratuais, pessoal, é um pouco pesado, né? Fere um pouco essa ideia do direito penal mínimo. Mas vamos lá, pessoal. O artigo 43, pessoal, traz hipótese de uma contravenção penal, hipótese de contravenção penal. E o artigo 44, pessoal, nós temos ali a hipótese de crimes. Crimes aí com ação penal pública. Crimes com ação penal pública. Além disso, pessoal, todas essas situações aí podem constituir, todas as situações que nós vamos ver no artigo 43 e 44, podem constituir resilição do contrato pelo locador ou pelo locatário, além da multa civil. Então, vamos lá para os artigos, pessoal. Então, artigo 43, pessoal, constitui contravenção penal punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel revertido em favor do locatário. 1. Exigir por motivo de locação ou sublocação quantia ou valor além do aluguel e encargos permitidos, ou seja, cobrar mais do que está sendo devido. 2. Exigir por motivo de locação ou sublocação mais de uma modalidade de garantia, como a gente acabou de ver ali. E 3. Cobrar antecipadamente o aluguel, salvo as hipóteses permitidas no artigo 42 e na locação por temporada. Então, pessoal, são 3 situações que nós já vimos que não pode e que, além de constituir ilícito civil, constitui também ilícito penal, tá? Ok? Constitui contravenção penal. Artigo 44, pessoal. Constitui crime de ação pública
punível com pena restritiva de liberdade, aí, com detenção de 3 meses a 1 ano, e que poderá ser substituída por uma pena restritiva de direitos, né, de prestação de serviços à comunidade, pena alternativa aí, tá? 1. Recusar, se locador ou sublocador, nas habitações coletivas multifamiliares, a fornecer recibo discriminado ao aluguel, tá, pessoal? Então, o locador tem que fornecer recibo discriminado do aluguel. Segundo, deixar o retomante no prazo de 180 dias após integrar o imóvel, nas hipóteses do artigo 47, de usá-lo para o fim declarado, ou usando, não o fizer pelo prazo mínimo de 1 ano. Pessoal, a gente vai estudar esse artigo 47 aqui, o inciso 3 dele. O artigo 47, inciso 3, pessoal, ele vai trazer essa hipótese aqui, ó, que o locador ele pode pedir o imóvel para uso próprio, ou do companheiro, ou de filho, ou de ascendente. Ele pode rescindir o contrato, pessoal, pedir o imóvel antecipadamente nessa hipótese aqui, tá? Só que se ele pedir o imóvel nessa hipótese aqui, pessoal, ele tem que cumprir o motivo pelo qual ele está pedindo. Se ele não cumpre o motivo pelo qual ele está pedindo, pessoal, ele está praticando esse crime aqui, ó, deixar, né, de atender, de cumprir a finalidade pela qual ele pediu o imóvel. Ou ele cumprindo, mas fizer isso aí pelo prazo mínimo de 1 ano. Isso aqui é bastante questionável, tá, gente? Como eu disse, fere o direito do direito penal como última ratio, né? O direito penal mínimo, né? O direito penal atendendo aí situações apenas mais graves dentro da sociedade, né? Mas está ali, né? É um crime que está previsto na lei de locação. Inciso 3, pessoal. Não iniciar o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, nas hipóteses do artigo, isso aqui a gente já estudou, né? Artigo 9º, inciso 4, e no artigo 47, inciso 6, inciso 4 também, e no 52, inciso 1, 53, inciso 2, a demolição ou reparação do imóvel, pessoal, dentro do prazo de 60 dias. Aqui são situações onde o locador, pessoal, denuncia o contrato porque ele precisa reformar ou demolir o imóvel, né? Seja porque a administração pública mandou ele fazer isso ou por qualquer outro motivo sério que precise da reforma e que não dá para o locatário continuar no imóvel. Então, pessoal, nessa situação, o locador tem 60 dias para começar essa reforma. Se ele não começa essa reforma dentro de 60 dias, pessoal, então, né, ele responde aí por um crime. Até porque, pessoal, isso aqui é bastante complicado. Por exemplo, o administrador público mandou ele reformar o imóvel, tá? Mas ele não tem dinheiro. Como é que ele vai reformar o imóvel se ele não tem dinheiro para fazer essa reforma? E aí, então, o locatário não pode continuar no imóvel, porque o imóvel está ameaçando demolição. Como é que vai fazer? Como é que fica uma situação dessa? Então, é bastante complicado isso aqui, tá, gente? Mas está aqui previsto na lei, né? E, por fim, pessoal, inciso 4. Executar o despejo sem observar o disposto no artigo 65, parágrafo 2º, tá, pessoal? Então, essas são as hipóteses de contravenção penal, artigo 43, e hipóteses de crime, tá, no artigo 44, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, são artigos aí bastante questionáveis, então, né, não tem muito o que a gente comentar, tá, pessoal? É o texto da lei puramente, ok? Continuando, gente, nulidades, artigo 45. Artigo 45, pessoal, traz aí uma cláusula de nulidade geral dentro da lei de locação. São nulas de pleno direito, pessoal, cláusulas do contrato de locação que visem a ilidir os objetivos da presente lei, ou seja, regulamentar devidamente a lei de locação, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47 ou que afastem o direito à renovação, nas hipóteses do artigo 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Vejam que esse artigo aqui, pessoal, ele traz uma cláusula genérica. Ele vai falar o seguinte, ó, nós vamos ter nulidade absoluta qualquer cláusula que busque afastar o objetivo da lei de locação. Principalmente, pessoal, primeiro, retirando direitos onde não se cabe negociação, normas de ordem pública. Retirando direitos onde não se cabe negociação, por exemplo, normas de ordem pública. Um exemplo disso aqui, pessoal, não pode ser previsto no contrato de locação a proibição da resilição por remoção compulsória, por remoção ex officio, que a gente estudou lá na primeira aula, lá do artigo 3º ou 4º da lei de locação. Não pode, tá? Proibir isso daí,
tá? Então, isso aí é uma cláusula nula. Outra situação, pessoal. Cláusulas que proíbem aí a prorrogação prevista no artigo 47, que nós vamos estudar depois, ou que afaste o direito à renovação na hipótese do artigo 51, tá? Que a gente vai estudar depois. Então, essa cláusula que proíbe isso aqui é cláusula nula, tá? E, por fim, pessoal, também é uma cláusula nula aquela que impõe obrigações pecuniárias, cobrança de taxa, pessoal, pela prorrogação ou renovação. Então, não pode, pessoal, o locador cobrar taxa para prorrogar ou renovar o contrato de locação. Tá? Essa cláusula também é uma cláusula nula. Isso tudo fora as nulidades que já estão previstas na própria lei de locação, né? Por exemplo, cobrança antecipada do aluguel, mais de uma modalidade de garantia, e por aí vai. Beleza, gente. Então, nosso estudo agora vai se centrar nas 3 modalidades: locação para fins residenciais, locação para temporada e locação para fins não residenciais, tá, pessoal? E nós vamos para a locação para fins de temporada, pessoal. Locação para fins de temporada, que está previsto lá no artigo 48 a 50 da lei de locação. É uma locação gostosa essa daqui, né? Aquela que a gente aluga, né, para a gente ir para a praia e tal, né? Vamos lá para o artigo 48, pessoal, ver uns detalhezinhos que ele fala para nós lá. Considera-se locação para a temporada aquela destinada à residência temporária do locatário, para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel ou outros fatos que decorram tão somente de determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não o imóvel mobiliado, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira característica, primeiro detalhe que a gente tem que observar da locação para fins de temporada, pessoal, é que é uma locação onde nós vamos ter a fixação de uma residência temporária do locatário, tá, pessoal? Então, diante dessa premissa de que é uma residência temporária do locatário, pessoal, a locação para fins de temporária deve atender uma dessas seguintes finalidades aqui: prática de lazer, né? Por exemplo, para, né, desfrutar de uma férias na praia, tal, né? Realização de cursos. Então, por exemplo, eu quero fazer um curso rápido lá em São Paulo, então eu vou lá, alugo um apartamento lá em São Paulo por 30 dias, por exemplo, né? Então, realização de cursos. Tratamento de saúde. Né? Isso aqui é muito comum, pessoal, lá em Barretos, né? Alugar apartamentos e imóveis lá em Barretos para acompanhamento de tratamento de saúde, tá? Para facilitar o acesso ao tratamento de saúde lá, tá? Feituras de obras em imóvel próprio da pessoa, tá, pessoal? Então, precisa reformar a sua casa, não dá para você continuar nela, então você aluga para temporada. E outros fatores que decorrem tão somente para um tempo determinado curto. E esse tempo determinado curto aqui, gente, é de no máximo 90 dias, tá, pessoal? O prazo máximo da locação para fins de temporada é 90 dias. Veja que o artigo 48 ainda fala, pessoal, que o imóvel pode ou não estar mobiliado, tá? Aí nós temos que observar, pessoal, o artigo 48, parágrafo único. Né? Se o imóvel estiver mobiliado, pessoal, o artigo 48, parágrafo único vai falar para nós que deve haver, pessoal, uma descrição minuciosa de todos os móveis que estão lá dentro daquele imóvel, além do seu estado atual de conservação. Para quem aluga apartamento, pessoal, para fins de temporada, pode observar que normalmente essas locações trazem lá no contrato a relação de tudo que tem dentro do imóvel e o estado atual disso. Exatamente, pessoal, para quando o locatário sair, haver a comparação e se houver algum dano, então ter a respectiva indenização. Outro ponto importante, pessoal, é o que está lá no artigo 49, que na verdade nós já estudamos. Então agora só vai especificar o estudo aqui. O locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como exigir qualquer das modalidades de garantia previstas no artigo 37 para atender as demais obrigações do contrato. Então, olhem lá, pessoal, que, como a gente já estudou, o locador pode exigir o pagamento antecipado, o locador pode exigir o pagamento antecipado do aluguel de uma só vez,
E também, pessoal, pode exigir qualquer das modalidades de garantia que nós temos na lei de locação, no artigo 37. Para a gente encerrar, esse aqui é o nosso último tópico da aula de hoje. É possível prorrogar? Esse prazo de 90 dias, ele é curto, né? Daí vem a pergunta, sempre pergunta, se é possível prorrogar? Quem vai responder isso para nós, pessoal, é o artigo 50. Fim do prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não mais sendo possível, exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses do seu início ou nas hipóteses do artigo 47. Pessoal, esse artigo aqui traz para nós várias coisas. Primeira coisa, pessoal, não é possível prorrogar além do prazo de 90 dias. Tá, pessoal? Eu celebrei por 30 dias. Eu consigo prorrogar até completar os 90 dias? Aí tudo bem, tá? Porque o limite máximo é 90 dias. Mas no 90 dias, pessoal, chegou no 90 dias, não é possível mais prorrogar, tá? Então, aí nessa situação, nós vamos ter aí um novo contrato. É possível fazer novo contrato, mas prorrogar contrato que já está no limite máximo não é possível. Outro ponto importante que a gente tem que considerar aqui nesse artigo, pessoal, não é possível prorrogar e se terminou o prazo da locação de temporária e o locatário não saiu, tá? Terminou o prazo da locação de temporada. E o locatário não saiu, pessoal, nós vamos ter uma consequência. Passado 30 dias, qual vai ser a consequência, pessoal? Primeiro, então terminou o prazo da locação para temporada e o locatário não saiu, pessoal, passado 30 dias nós vamos ter a primeira consequência. O contrato passa a ser de fins residenciais por prazo indeterminado. Primeira consequência. O contrato passa a ser de fins residenciais por prazo indeterminado. Segundo, pessoal, não pode mais ser cobrado o aluguel antecipadamente, né? Se passa a ser para fins residenciais, eu não posso mais ter a cobrança antecipada do aluguel. Terceiro, o locador vai ter que respeitar o prazo mínimo de 30 meses da locação, pessoal. Vai ter que respeitar o prazo mínimo de 30 meses da locação. E a última consequência, pessoal, o locador só poderá resiliar, denunciar o contrato antes de 30 meses, nas hipóteses do artigo 9º ou do artigo 30. Depois dos 90 dias, passou mais 30 dias e o locador não pediu o imóvel de volta, então o contrato passa a ser de fins residenciais por prazo indeterminado, não pode mais exigir o aluguel antecipadamente, o locador vai ter que respeitar o prazo mínimo de 30 meses e só vai poder resiliar antes disso nas hipóteses do artigo 9º e do artigo 47 da Lei de Locação.